E para a Comissão de Inquérito de hoje convidamos um antigo secretário de Estado do Governo PS entre 2015 e 2017. É professor há 20 anos de Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e todas as semanas participa em combates noturnos de oratória e debate na SIC Notícias, no Linhas Vermelhas da SIC, com o Miguel Morgado. Bom dia, Miguel Prata Roque. Bom dia. Bem-vindo à Comissão de Inquérito. Bem-vindo. Vou explicar rapidamente as leis que enquadram esta Comissão de Inquérito. Eu até trouxe a minha Constituição de Foi? bolso para estar... Está aí na sua mão. Juro que não tem cábulas e podem até consultar o material didático. Foi o Jerónimo de Sousa que lhe deu. Houve uma altura em que os deputados do PCP andavam todos com a Mas Constituição é de facto uma edição da Assembleia da República. Então eu trouxe o grande livro das regras da Comissão de Inquérito, que é um guardanapo de papel. Então há 3 regras. Vamos fazer 5 perguntas. Se acertar corretamente, recebe 5 pontos. Se não acertar na resposta certa, não recebe pontos, mas pode pedir ajuda. E se acertar, recebe 2 pontos. Parece-lhe bem? Está combinado. Não violei nenhuma regra constitucional. Eu só não, na Constituição, não sei. Eu só não sei se há horários de melhoria, porque eu estou muito habituado na minha faculdade. Isto já é oral de melhoria. Exatamente. Vamos começar? Vamos a isso. Somos implacáveis. Vamos a isso. Primeira pergunta, vamos aqui um bocadinho de história. Eu próprio tive de ir rever aqui algumas coisas, já não me lembrava, mas em que ano se deu a Vila Francada? Isso é muito simples. Então eu sou professor de Direito Constitucional, mal seria que não soubesse. Às vezes. Então a Vila Francada foi um levantamento do Infante Dom Miguel em 1823 contra a Constituição de 1822. Depois houve a brilhada. Está a envergonhar São 10 pontos. os professores. Aliás, Vila Franca de Xira passou a ser Vila Franca da Restauração até à brilhada, e depois da derrota dessas forças absolutistas e da vitória dos liberais, nos liberais do século XIX, bem entendido. Não é iniciativa Os liberais liberal. do século XIX, nos casos me revejo, Vila Franca regressou ao seu nome de origem. Se não fosse inconstitucional, eu daria 10 pontos. Mas é vai ter totalmente que ficar- inconstitucional. Está Totalmente. certo, muito bem. Sim. Mas tem ligações a Vila Franca. Sim, os meus pais moram em Vila Franca, moram desde que eu nasci. Eu nasci em São Jorge de Arroios, numa clínica privada, Ih, meu para Deus. aqueles que me acusam de ser um perigoso escardista, e portanto Não é? nasci... Mas Não, se pudesse escolher, teria Bem, não nascido sei, toda a minha no vida- hospital público. Toda a minha vida foi feita justamente em Vila Franca de Xira contra os excessos do Partido Comunista Português, que governou a Câmara Municipal de Vila Franca de Xira desde 1976 até 1997. Eu, na altura, era muito jovem, nem vou dizer a minha idade na altura, mas deixem-me pensar, tinha 19 anos nessa altura, quando fui candidato e um dos principais promotores da candidatura de Maria da Luz Rosinha do Partido Socialista a Presidente de Câmara. Fui Presidente da Associação de Estudantes no Conselho de Vila Franca de Xira. Normalmente... Combati muito os excessos totalitários do Partido Comunista. Mas E, existe portanto, essa ideia... Eu acho que é muita piada quando me tentam acantonar a determinada orientação ideológica que não corresponde àquilo que é a experiência da minha vida. Existe essa ideia de que no poder autárquico o Partido Comunista é bastante competente, mas pelo que está a dizer, pelo menos em Vila Franca terá havido uns excessos. Queres explicar-nos melhor esses? Não, a única questão é esta. Obviamente que o poder local em Portugal tem essa grande vantagem de colocar as pessoas todas a conversar e a trabalhar em conjunto em prol das comunidades locais. E o Partido Comunista Português, em Vila Franca, fez um trabalho excelente durante vários anos, ainda que houvesse discordâncias ideológicas. Sucede que nós, na altura, estávamos naquilo que designávamos os dinossauros da vida autárquica. Daniel Branco foi presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira desde 1976, primeiras eleições autárquicas. Aliás, primeiras comissões administrativas. Eu acho que a primeira eleição autárquica foi de 1978 até 1997. E, obviamente, a eternização no poder tem sempre consequências graves, porque há sempre vícios de manutenção de determinadas práticas e, portanto, é bom que haja renovação democrática e que haja também alternativa, mas também alternância. Portanto, até foi bom que agora o PSD tivesse ido
para o poder. Julgo que sim, é importante que o Partido Socialista tenha essa capacidade de fazer uma introspeção, de reflexão sobre as coisas que correram bem e as coisas que correram mal. O país precisa, obviamente, também que todas as pessoas se sintam representadas pelos órgãos de soberania. Por exemplo, eu acho que foi muito importante, bem sei que há críticas relativamente ao modelo da geringonça, mas se nós pensarmos bem, o modelo da geringonça permitiu trazer várias pessoas que estavam afastadas da tomada de decisão para esse círculo de responsabilidade. Mas deviam ter assumido outras responsabilidades os partidos à esquerda? Eu até acho que podia ter sido preferível a assunção de responsabilidades governativas por parte desses mesmos Bloco partidos. E PC para Porquê é que eu digo isto? Já o João Miguel já há pouco estava a dizer que fui secretário de Estado de 2015 a 2017, justamente quando se constituiu a geringonça. Eu acho que uma das principais vantagens foi a circunstância de, através da negociação entre os vários partidos à esquerda, haver uma maior responsabilização da parte de partidos que estavam sempre na zona do protesto. Bloco de Esquerda e Partido Comunista, aliás, devo elogiar a lealdade, devo elogiar a transparência, a frontalidade, puderam ter acesso a dados estatísticos, às contas públicas, a perceber que quando se tomam decisões políticas têm que se tomar opções. E, portanto, eu acho importante que cidadãos, porque até 2015 as pessoas que votavam na UDP, que votavam no Partido Comunista Português, que votavam depois no PSR, mais tarde no Bloco de Esquerda, não se confrontaram com essa responsabilidade. Mas esses partidos foram penalizados depois eleitoralmente por essa aproximação ao poder. Bom, isso é verdade e pode, de facto, isso já tinha acontecido também com a experiência francesa, quando Mitterrand faz um acordo inicial com o Partido Comunista Francês, que leva depois, segundo alguns, à destruição desse mesmo partido. Se calhar é um elemento desmobilizador para esse processo de consenso. Mas eu, sinceramente, sou muito favorável a esse processo de negociação e a esse processo de consenso. E defende esse princípio de inclusão, por exemplo, à direita? Com a possibilidade de, por exemplo, o Chega poder vir a integrar um governo? Eu percebo a pergunta que me está a fazer. Relativamente à iniciativa liberal, eu julgo que teria sido preferível, obviamente que os resultados eleitorais, aquilo que demonstraram é que a iniciativa liberal, juntamente com PSD e CDS, não chegavam para formar maioria e, portanto, eu percebo que a iniciativa liberal tenha preferido pagar para ver. Ou seja, ficar a aguardar como é que o governo da AD governa e ter maior liberdade de movimentos para criticar, para fazer propostas. Mas julgo que teria sido importante também essa integração da parte da iniciativa liberal. Não do Chega. Relativamente ao Chega, eu não sou favorável, por exemplo, a um constitucionalista, Karl Lowenstein, que defende a ideia da democracia militante, que é aquela ideia de nós estabelecermos, lá está, linhas vermelhas, barreiras aos partidos extremistas e que são contrários ao Estado de Direito Democrático. E, portanto, o Chega não pode ter um programa político que respeita a Constituição e, ao mesmo tempo, ter altos dirigentes nas redes sociais a dizer alarvidades, a espalhar vídeos com mensagens falsas. Não pode ter um partido que ataca os estrangeiros, que é xenófobo e, portanto, obviamente que não me parece sequer concebível que um partido democrático como é o PPD-PSD possa chegar a um acordo com o Chega e julgo, aliás, que a postura de Luís Montenegro nessa perspectiva tem sido altamente elogiável. E, portanto, parece-me sensata essa posição de exclusão do partido, não de exclusão dos eleitores, porque também há muitos desejos por trás do eleitorado que votou no Chega em 2024, em janeiro de 2024, e que depois deixou de votar em junho de 2024, quando tivemos eleições europeias. Eu, sinceramente, o que me parece é que o voto no Chega foi um voto essencialmente de tentativa de pressão sobre o PSD para que o PSD governasse à direita, colocasse limites em matéria de imigração e que adotasse políticas do ponto de vista dos costumes mais restritivas do que aquelas que o PSD tem aprovado. 5 pontos até agora, para na primeira pergunta, portanto, é um pleno até agora. Até agora, 5 Vamos pontos. continuar um pouco aqui também na história mais recente. Miguel, qual é a data de fundação do PS? Ai.
A data Agora- de fundação. Esta não dá nas aulas de Direito Constitucional, ou dá? Calma, calma. Posso lhe dar 3 hipóteses. Não quiser, preciso de dá só um, hipóteses. não? Não preciso de hipóteses. Estava só aqui a fazer Uma conta. uma memória. Sim. Portanto, o PS foi fundado em 1973 em Exato. Bad Münstereifel. Exato. Eu agora estou em dúvida relativamente à data de março de 1973. Quer ajuda? Não se, o ano, Arrisca ou o quer ano- ajuda? o ano- O ano está está certo, O ano está certo. Bem, Essa parte, pronto. eu vou arriscar. Eu na vida sou assim. Eu prefiro Arriscar, vamos eu lá. prefiro arriscar a pedir ajuda desnecessária. E, portanto, eu julgo que é 19 de abril de 1973. Fantástico. Muito Mais bem, 5 muito pontos. bem. Chegou lá, Chegou lá. Mas estava com dúvida. Mas só estava a fazer Ele não. Estive a pensar, estive a lá. fazer Isto foi, contas. isto foi só para vos deixar ansiosos. Estive a fazer contas, mas o Miguel disse bem. recentemente numa entrevista que o PS às vezes está demasiado agarrado à resistência e ao passado. Também disse já que a nível da negociação orçamental o PS devia a votar contra o orçamento. Tem havido todo este impasse entre o PS e o Governo para a negociação do orçamento, com muitas condições de parte a parte. Acha que o orçamento vai acabar por ser rejeitado no Parlamento? Sim. Bom, eu só queria fazer aqui uma defesa de honra relativamente à minha resposta anterior. Eu estava a pensar em 19 de março, que é o dia do pai, e portanto fiz a confusão entre 19 de março e 19 de abril, e de facto, do meu ponto de vista, o pai do Partido Socialista continua a ser, obviamente, Mário Soares, uma Claro. referência histórica importantíssima para qualquer pessoa social-democrata, porque é assim que eu entendo o Partido Socialista. E a influência de Mário Soares ultrapassa as fronteiras do PS, Com como é certeza, evidente. Não é? com certeza que sim. Mas eu acho que a importância da figura de Mário Soares tem a ver precisamente com essa capacidade de agregação, com essa capacidade de ouvir as pessoas, mas também falar com as pessoas com uma grande frontalidade. Por exemplo, hoje em dia, a figura de Mário Soares, se passasse a vida no TikTok ou a ser coberto pelas televisões que fazem reportagens 24 horas sobre 24 horas, obviamente que porventura não teria tanto sucesso quanto tem hoje em dia. Também se fala o mesmo do Winston Churchill. Sim. Lembram, por exemplo, da viagem do Winston Churchill aos Estados Unidos durante a Lei Seca, em que teve que ter uma receita médica do seu médico de família para que pudesse levar uma caixa de garrafas de whisky nessa mesma viagem, dizendo que isso era essencial para a conservação do seu estado de saúde. Hoje em dia hoje seria dir-se-ia, hoje seria que cancelado. bêbado, dir-se-ia assim do Winston Churchill, que bêbado, que fumador, que cidadão absolutamente inveterado que dorme até às tantas da manhã. E, portanto, nós hoje estamos bastante mais puritanos em 2024 do que estávamos no início do século XX e do que estávamos em 1970 e do que estávamos em 1980. O que seria de alguém, de um ministro dos Negócios Estrangeiros, que dissesse como André Gonçalves Pereira, o salário que me pagam como ministro não chega para me pagar os charutos cubanos. Mas regressando Regressando à pergunta ao do tema. orçamento A carreira e as política terminava ali, negociações claro, obviamente. e as negociações do orçamento. Eu de como vez é em que tem quando digo estado? coisas parecidas, porque sinceramente a minha visão relativamente à intervenção cívica é uma visão sempre muito desprendida. E portanto eu disse aquilo em que acredito de forma veemente. E não Como eu estava a dizer há não pouco, alimenta aspirações políticas? faço aquele discurso que todos fazem. Eu serei aquilo que quiserem de mim. Portanto, eu tem estou aspirações. disponível quando o país precisar de mim. Há momentos históricos em que eu posso estar disponível para ter essa intervenção pública. Isso dependerá de várias condições, da minha vida pessoal, sinceramente de saber se posso ou não posso ser útil, se isso me dá gozo ou não me dá gozo. Mas regressando a essa... Como é que olha para todo este impasse em torno da negociação do orçamento? Exatamente. Eu ainda há pouco estava-vos a dizer que eu acho que as pessoas devem sentir-se representadas pelas instituições e nós temos que ser muito claros. Apesar do Partido Socialista ter ficado só a 52 mil votos do PSD, foi evidente nas últimas eleições legislativas que as pessoas quiseram uma mudança e quiseram experimentar políticas de centro-direita. Já nem vou utilizar a palavra direita, porque de facto a votação do Chega de 18% é também bastante relevante. E o Partido Socialista não pode querer reconciliar-se com os eleitores, não pode querer ser levado a sério se não interpretar bem esses resultados eleitorais. As pessoas quiseram há muito pouco tempo que o país fosse governado à direita.
O que nós temos estado a ver nos últimos meses é que Luís Montenegro governa com o orçamento do PS, aplica as medidas que o PS deixou preparadas. Por exemplo, o grande sucesso das intervenções cirúrgicas oncológicas. Se vocês forem ler os trabalhos preparatórios da direção executiva do CNS, verão que esse mesmo programa já estava a ser preparado não, desde, isso acontece sempre desde que se muda dezembro um de 2020. governo E a meio de uma legislatura. é normal que assim seja, ainda bem que assim é, porque era o que faltava que nós fizéssemos tábua rasa de tudo o que foi bem feito anteriormente. Por exemplo, quando o governo da Geringonça tomou posse, apesar de se dizer que reverteu várias medidas, houve um conjunto de medidas que estavam em andamento que o governo da Geringonça levou à frente. Por exemplo, eu como secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, aproveitei um projeto de digitalização do Diário da República eletrónico e de transformação desse mesmo serviço num serviço gratuito e universal. E esta, entre várias outras medidas que foram sempre sendo executadas. Agora, tem que haver clareza. Os portugueses têm que saber o seguinte: se tivermos um governo de direita, as políticas são estas. Se tivermos um governo de esquerda, as políticas são aquelotras. Mas o que está a dizer é que este sentido. governo está a governar mais à esquerda, ou centro-esquerda? O que este governo está manifestamente a fazer é o contrário daquilo que disse durante vários anos. Este governo dizia que não era recomendável que se aumentasse o salário mínimo nacional. Este governo dizia que não era aceitável que se lançasse dinheiro sobre os problemas. Este governo dizia que Acha o governo que é lançar anterior... dinheiro sobre os problemas, aquilo que o governo está a fazer? Está a falar de quê? Do complemento extraordinário para pensionistas? Por exemplo, não sei, é uma pergunta. Lá está. Quando houve a crise inflacionária e o governo de António Costa, obviamente que essa medida de António Costa, quando para combater a inflação, ao invés de subir as reformas dos pensionistas, atribuiu esse valor adicional a todas as famílias para cobrir o aumento da inflação, essa medida manifestamente foi eleitoralista. E na altura o PSD criticou de uma forma muito veemente essa medida e neste momento adotou a medida exatamente igual. Também é verdade que, por exemplo, este governo veio com a defesa de baixar os impostos já. Era esse o programa económico no PSD. Mas como vimos por aquilo que resultou de uma análise objetiva da baixa do IRS, a grande percentagem de baixa de IRS já estava decidida pelo Orçamento de 2024 de António Costa. Portanto, o que eu sinto é que o eleitorado de direita não sente grandes diferenças então, entre uma governação de esquerda e uma governação de direita. Um orçamento do governo? Não, o que o PS tem é que obrigar o PSD a cumprir as suas promessas e a aplicar o programa político que apresentou aos portugueses. Porque então deve aprovar a descida do IRC, se o objetivo... Não, o PSD que tem que criar as condições para aprovar as medidas com que se comprometeu. Então acha que o E, portanto, a Iniciativa Liberal tem que virar-se para o Chega. Em matéria fiscal, manifestamente. Mas isso não é contraditório. Não é O PS, durante vários anos, andou a tentar impor ao PSD linhas vermelhas, politicamente, isso é legítimo dizer não. Os senhores vão-se atirar para o colo do Chega e isso é perverso. E agora, no fundo, isso não é empurrar o PSD para os colos do Chega. Então vamos tentar alinhar uma coisa. Tem de ser rápido, Miguel Prata então, Rocha. vou ser muito rápido. Estamos a ficar com pouco tempo. Vou ser muito ainda há rápido. perguntas. Ainda não sei perguntas. Não sei é que só ver se eu não tenho tempo. Sem dúvida. Vamos lá. Seria o primeiro. Vamos ver. Muito rapidamente esta parte para fazermos só a próxima. Rapidamente. Não é aceitável que se exclua o eleitorado que vota num partido político que está reconhecido pelo Tribunal Constitucional. Eu não sou favorável sequer à norma da Constituição que proíbe a existência de partidos políticos em função da sua ideologia. Esse foi um modelo criado pela Constituição alemã depois da Segunda Guerra Mundial, mas não me parece ser um modelo aceitável. Quando eu tenho afirmado sempre que o Chega deve estar excluído de qualquer solução governativa, é porque o Chega representa um ataque às liberdades individuais. E o Partido Socialista é um partido que defende a intervenção do Estado na economia, mas também essas liberdades individuais, em todas as matérias que digam respeito à defesa do Estado de Direito Democrático e das liberdades individuais. O Partido Socialista estará sempre do lado em que sempre esteve e votará, obviamente, do lado do PSD contra essas mesmas medidas. Agora, relativamente à visão económica
que os partidos de direita têm sobre o modelo social que querem implementar, não faz nenhum sentido que seja o Partido Socialista a dar a mão ao PSD. Muito bem, ficou claríssimo isso. Vamos para a próxima questão. Terceira pergunta. Terceira pergunta. As eleições presidenciais de 86, que opuseram Mário Soares na segunda volta a Freitas do Amaral, foram marcantes para si, Miguel Prata Roque, para a sua formação política. Já lemos várias vezes sobre isso. A pergunta é: que percentagem de votos teve Mário Soares na segunda volta? Vamos aqui arredondar as unidades, não vamos às décimas. Sim. Teve 51%. Certíssimo. Se calhar também sabe as décimas e centésimas. 51,18. Sabe as décimas? 18. Não sabe. 51,18%. O Paulo sabe. Mas eu tenho aqui, mas eu fui consultar, atenção. E arredondado 51%. Sei o hino de Freitas da campanha de Freitas do Amaral. A música do Rui Veloso. A música do Rui Veloso. E tinha para a frente de Portugal. E tinha família na Covilhã que tinha cartazes de Freitas do Amaral. Está a falar do de Freitas do Amaral. Eu agora estava a pensar no hino de Mário Soares. Não, estava a pensar do Freitas do Amaral. Liberdade, do Rui Veloso. Quem é que deve ser o candidato socialista a Belém agora? Deve ser uma personalidade de esquerda que tenha a capacidade de falar de uma forma clara ao país, mas que tenha um sentido institucional da função. Agora estou na parte séria. Claro, estou na parte séria da minha declaração. Claro. Eu, sinceramente, tenho muito respeito pelo professor Marcelo Rebelo de Sousa, que foi meu colega de faculdade, que foi meu arguente de tese de doutoramento, com quem nunca fui aluno, nem recebi aulas do mesmo, mas trabalhei com o mesmo em juris de mestrado, em juris de doutoramento. Tenho até muito apreço pessoal, mas julgo que desinstitucionalizou a função de Presidente da República. Degradou a instituição da presidência? Julgo que não, mas tornou uma presidência... Eu não queria eu geralmente cito personalidades políticas de outros quadrantes políticos e agora vou citar Passos Coelho. Tem sido manifestamente um catavento. Profere declarações em função dos inquéritos de opinião, em função das posições maioritárias, em função da posição que, no fundo, lhe é mais conveniente e lhe traz mais popularidade. É manifestamente um político preocupado com a eternidade, mas, na verdade, a maior parte dos políticos que ficam recordados pela história são aqueles que têm a coragem de enfrentar esses momentos de tormenta e, às vezes, irem contra... Caso o Orçamento do Estado chumbe, Marcelo Rebelo de Sousa deve dissolver o Parlamento? Isso com certeza. Eu acho, aliás, incompreensível, Portanto, mantendo a sua coerência com o acho, mais passado. uma vez, absolutamente uma atitude de catavento, como lhe chamava Passos Coelho, ter dito em 2021 que dissolvia o Parlamento se não houvesse um orçamento aprovado e que agora diga justamente o contrário. Parece-me isso absolutamente incompreensível. Isso também degrada, nesse sentido, sim, a crença das pessoas nos titulares que olhando agora para a sucessão dele, quem é que no PS? Qual é a figura? Olha, o PS tem muitas personalidades políticas que poderiam esse tem sido um problema. Essa esse tem sido um problema, que é a dificuldade em escolher uma. É como o tempo, portanto diga o nome. Exato, muito rapidamente, que é para fecharmos este tema. Tenho que dizer 3. Não, manifestamente um homem, um voto. Um homem, um voto. Então, para ser claro, o meu voto e o meu apoio será, obviamente, a Mário Centeno. Julgo que Sérgio Sousa Pinto, julgo que Mariana Vieira da Silva são personalidades que têm também condições para o exercer. E eu acho que é preciso também um salto geracional. A Constituição Portuguesa, que tenho aqui na mão, ainda que em versão de miniatura, diz que qualquer cidadão com mais de 35 anos pode ser candidato a Presidente da República. Nós tivemos um líder parlamentar do PSD, peço desculpa, mas que disse que Leonor Beleza, que teria 78 anos, não se deve falar sobre a idade das senhoras, mas Leonor Beleza terá 78 anos, 77, quando houver eleições presidenciais em 2026. Não é aceitável que nós critiquemos Trump e Biden relativamente à candidatura nessa idade e que em Portugal não consigamos encontrar alguém que esteja em idade ativa para exercício dessa mesma função presidencial. Miguel, temos que acelerar ainda faltam 2 perguntas e estamos quase em cima das 10 da manhã. Pergunto-lhe agora, por iniciativa de quem foi fundada a Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa em 1913? Ainda é mais simples. Então,
Não, essa foi por Afonso Costa, primeiro-ministro português, 20 em pontos. 1913. Muito bem. Aí, Junho de quase eram mais 10 e as pontos aulas aqui. começaram em dezembro de 1913. Numa frase, Vai a caminho do pleno. Numa frase muito curta, Miguel foi aluno da Universidade de Direito e é professor também. As universidades continuam a formar bons juristas? Ou temos falta de bons juristas em Portugal? Olha, eu dou aulas todos os anos, não há 20 anos, há 23 anos, e devo dizer que sinto os jovens portugueses cada vez mais preparados do ponto de vista cívico. Não tenho nada essa visão de que, bom, antigamente as coisas é que eram boas, eles não sabem nada. Sabem muito mais do que eu sabia quando entrei na Faculdade de Direito aos 18 anos. Têm um conhecimento distinto daquilo que nós temos hoje. Têm a capacidade de pesquisar, dominam a tecnologia. O problema é depois a filtragem das fontes. Ou seja, esse é um problema também da investigação académica hoje em dia. Muito bem, temos mesmo de avançar e para respostas muito rápidas. Em que ano começou a transmitir a SIC Notícias? É a oportunidade de fazer o pleno, já viu? O primeiro. O O problema é que isso me deixa em engulhos com o meu patrão. Pronto, achava que vinha cá a brilhar, não é? Pois, agora sim. Pode pedir ajuda. Pode pedir ajuda, já sabemos Miguel que não Prata quer, Roque. mas Foi pode Eu pedir lembro-me bem ajuda. da Alberta Marques Fernandes. Mas isso foi a SIC. Isso é a SIC. SIC Notícias. SIC Notícias. SIC Notícias. Vamos falar lá, da SIC rápido. Notícias. Quer ajuda? Foi um ano trágico. Não quero ajuda Exato. porque eu ou tenho 20 ou tenho 25. Um ano trágico. Isso aí é fácil. Rápido. 3, 2, 1. Tem de responder. Então, Deixa-me só pensar. Não estamos a pressionar, mas vem Não, às 10 da mas manhã. temos mesmo acima da hora. Eu não sei se foi 2008, 2009, mas não quero ajuda. Não quer. 2008, 2009. é, Vamos mais arrepiar para caminho. trás, Vamos mais para arrepiar trás. caminho. é avisado pedir ajuda. É avisado pedir ajuda. Era avisado. Ou 20 ou 25, assim é que já é. foi, Assim é já que é. foi. Corajoso. 2001. 2000. Miguel Prata Roque, muito rapidamente, protagoniza grandes combates, como dizia no início da comissão de inquérito com o Miguel Morgado nas linhas vermelhas da SIC. É muito falado no Twitter, convive bem com a Vox Populi das redes, que é muito ácida e muito má. Eu sou um grande defensor da liberdade de expressão e não projeto a minha vida naquilo que os outros pensam de mim. Não tenho, sinceramente, ao longo da minha vida, isso diz-me pouco. Nunca fui de tribos, nunca fui de grupos, nunca me vesti da mesma forma que os outros, nunca fui arrastado para bebedeiras de cerveja porque os outros iam beber e, portanto, não tenho nada essa mentalidade de manada. Acho muito importante, aliás, devo dizer aquilo que qualquer publicitário diria, é que qualquer publicidade é boa publicidade e, portanto, eu agradeço muito aos meus haters que me deem essa Façam projeção publicidade. pública que manifestamente eu não mereço. Muito bem, ganharam aqui mais um argumento que esteve à beira de fazer 20 25 pontos, fez 20. Fez 20. Miguel Prata Roque, muito obrigado É por muito ter vindo bom, à muito comissão bom. de inquérito. Obrigado, e, Miguel. Obrigado, Miguel. E até à próxima. Obrigado. Obrigado.